O sol queimava o chão rachado do norte da Nigéria, como se o próprio céu estivesse em chamas. O vento levantava nuvens de poeira avermelhada, cortando o ar com um sopro seco e impiedoso. Ali, em um pedaço esquecido de terra, onde só o silêncio sobrevivia, um homem estava preso, abandonado, deixado para morrer. Amarrado a um tronco torto fincado no solo duro, com as mãos feridas e os lábios rachados pela sede, ele não tinha água, não tinha comida, não tinha forças. Os extremistas que o capturaram haviam rido enquanto o deixavam ali. Disseram que ninguém o encontraria. Disseram que o deserto terminaria o que eles começaram. Disseram que, se o Deus dele fosse real, que aparecesse então. E quando a caminhonete dele se perdeu no horizonte, só restou o vento. O vento e um silêncio que parecia engolir o mundo inteiro. Mas o que aqueles homens não sabiam, o que ninguém sabia, é que naquele mesmo deserto, entre o calor e a solidão, Deus já estava movendo algo invisível, algo improvável, algo que faria até o mais cético tremer. Um milagre estava a caminho, e ele viria de um jeito que ninguém ousaria imaginar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Onde o Milagre Começa. Aqui nós lembramos ao mundo todos os dias que toda oração sincera é o início de um milagre. Aperte o botão de inscrição agora mesmo, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. Porque o que você está prestes a ouvir vai tocar sua fé de um jeito que talvez você nunca tenha vivido antes. Meu nome é Emeka Olorum, e até aquele dia eu acreditava que entendia o que significava caminhar pela fé. Passei meses viajando entre aldeias pequenas do norte da Nigéria, levando comigo apenas uma Bíblia gasta, algumas roupas simples e a certeza de que Deus havia me chamado para falar do seu amor. Falava para mães que tinham perdido filhos, para jovens que lutavam contra o medo, para homens que se escondiam de grupos violentos. Falava de esperança, de perdão, de um Cristo que cura feridas que ninguém vê. Em muitos lugares, fui recebido com alegria, em outros, com hostilidade. Ali, naquela região marcada por tensões entre fé e extremismo, pregar sobre Jesus era visto como provocação, e alguns não toleravam provocações. Lembro-me da manhã em que tudo aconteceu. A terra estava seca, a estrada de barro estreita serpenteava entre arbustos queimados pelo calor. Eu caminhava sozinho, carregando uma pequena sacola no ombro, quando ouvi o ronco de um motor se aproximando. Uma caminhonete velha e poeirenta parou diante de mim. 4 homens desceram, os rostos cobertos por panos escuros, os olhos duros como lâminas. Eles não vieram para conversar. Você está trazendo confusão para o povoado, disse um deles, a voz rouca, carregada de ódio. Antes que eu pudesse responder, senti o impacto de algo pesado nas minhas costas. O chão subiu ao meu encontro, poeira, dor e o sabor metálico do sangue encheram minha boca. Tentei levantar, mas mãos fortes me seguraram. Vamos ver se o Deus dele aparece agora, murmurou outro, enquanto amarrava meus pulsos com uma corda grossa que queimava a pele. Fui jogado na carroceria, como alguém que já não tinha valor. O veículo partiu em alta velocidade. Eu ouvia apenas o balanço da lataria, o riso abafado dos homens e o som do vento rasgando o ar. Horas se passaram. A civilização desapareceu atrás de mim. Quando finalmente pararam, o silêncio era tão grande que parecia pesar nos ombros. O sol ardia como fogo puro. Eles me arrastaram para fora e me empurraram contra o solo quente. O cheiro de terra seca e suor queimado se misturava ao desespero. Pede para o teu Deus te tirar daqui, disse o último, cuspindo no chão ao lado do meu rosto. Então eles foram embora. A poeira levantada pelos pneus engoliu a paisagem, e quando ela baixou, eu estava sozinho, completamente sozinho.
A corda prendia meus pulsos com tanta força que o sangue latejava. Meu corpo ardia, minha garganta queimava. Não havia sombra, não havia água, não havia som além do vento. Eu olhei ao redor e vi apenas deserto. Deserto, e a certeza terrível de que para aqueles homens eu já estava morto. Mas Deus... Deus nunca abandona seus filhos. Eu só não sabia ainda como ele iria começar o milagre. O sol subiu rápido, sem piedade. Minhas costas ardiam como se alguém pressionasse ferro quente contra a pele. Cada respiração parecia puxar fogo para dentro dos pulmões. O suor escorria pelos meus olhos, misturado à areia fina que o vento levantava e cravava no rosto como pequenas lâminas. A sede se transformou num tormento silencioso. Minha língua colava no céu da boca. A corda já dura e áspera começava a cortar minha pele. Cada pulsação dos meus braços era como um grito abafado. Por um momento, a mente começou a desistir antes do corpo. O deserto nigeriano não é apenas um lugar. É um inimigo, um devorador de forças. Ali, a morte não precisa correr, ela espera. Mas, mesmo naquele lugar onde tudo dizia que eu estava condenado, algo maior se levantava dentro de mim. Um sussurro no espírito, pequeno, mas inabalável. Deus ainda está aqui. Fechei os olhos, não para fugir da dor, mas para tentar respirar fé. E então eu orei. Não para que Deus me tirasse dali, mas para que Ele estivesse comigo naquele vale. Senhor, se essa for a minha última hora, que seja tua. Mas se ainda há propósito em mim, mostra, Pai. Mostra que tu não esqueces dos teus. Uma lágrima quente caiu na areia, desaparecendo tão rápido quanto nasceu. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma pequena nuvem, frágil, solitária, atravessou o céu. Uma só, justo acima de mim. Por alguns instantes, a luz do sol foi suavizada e a sombra dessa nuvem caiu sobre meu corpo como um lençol fresco. Meu peito afrouxou. Minha respiração voltou. Era pouco, mas era tudo. Um pequeno lembrete do céu. Ainda estou aqui. O vento passou mais leve, tocando meu rosto como um consolo. E ali, naquela sombra curta, naquele respiro que só Deus poderia ter enviado, eu entendi. O milagre não começa no livramento. O milagre começa quando Deus te dá força para sobreviver mais um minuto. E agora, eu quero perguntar a você que está assistindo. Se fosse você amarrado ali, ainda conseguiria confiar em Deus? Comenta aqui embaixo. Diga o que você faria naquele deserto de dor. E antes de continuar essa história, deixa eu te lembrar de algo importante. Se você está vivendo seus próprios dias de prova, eu preparei um material para te fortalecer. O e-book 33, Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua vida espiritual e ajuda este canal a continuar compartilhando histórias reais de fé. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, vamos voltar àquele dia amarrado. O sol seguiu sua marcha lenta, queimando tudo que tocava. A tarde foi passando, cada segundo parecendo uma hora. Senti o corpo fraquejar, os pensamentos ficarem turvos. Me perguntei se veria o pôr do sol mais uma vez. Mas quando as sombras começaram a se alongar na areia, algo se aproximava. Eu ainda não sabia, mas naquela noite, Deus não me deixaria sozinho. A tarde morreu devagar, como se o céu estivesse cansado de segurar tanto calor. As cores mudaram do dourado queimado para um vermelho profundo, depois para um roxo escuro que engoliu tudo ao meu redor. Quando o sol finalmente desapareceu atrás da linha ondulada do deserto, o silêncio que se instalou parecia ainda mais pesado do que o calor do dia. E de repente, o frio chegou. Um frio que cortava a pele, que entrava pelos ossos, que fazia o corpo tremer mesmo contra a vontade. É estranho como em poucos minutos a terra que parecia um forno se transforma em um túmulo gelado. A noite nigeriana é viva, demais, e ali
Amarrado, eu ouvia tudo: o uivo distante de chacais, o roçar do capim seco sendo empurrado por patas rápidas, o farfalhar de asas de aves noturnas circulando sobre mim. Cada som parecia mais perto do que realmente estava, e cada um deles me lembrava: eu estava indefeso. Meus olhos, cansados demais para ficarem sempre abertos, se fechavam de tempos em tempos, e todas as vezes eu acordava com um sobressalto, com a sensação de que algo rastejava perto demais. Senhor, só deixa eu sentir a tua presença. Só mais uma vez, murmurei quase sem voz. A garganta ardia de tanta sede. A cabeça latejava. Tentei me lembrar de cada versículo que preguei nas vilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mas às vezes o vale parece grande demais e a sombra profunda demais. Foi então que ouvi passos, não de homens, não de hienas ainda, passos leves, como se alguém andasse descalço sobre a areia fria. Meu coração disparou. Abri os olhos com dificuldade e vi apenas escuridão, uma massa escura se movendo entre o capim. Depois, 2 pontos brilhantes refletiram a luz fraca da lua. Olhos. A respiração ficou presa na garganta. Eu sabia que naquele deserto tudo podia matar. Uma cobra, um lobo, uma hiena solitária. Meu corpo inteiro se preparou para o pior. Mas quando a sombra se aproximou, quando a luz da lua finalmente tocou aquele vulto, eu vi o impossível. Era um cachorro, magro, com costelas aparentes, pelagem curta, suja de poeira, olhar profundo, atento, quase humano. Ele parou a poucos metros de mim. Não rosnou, não avançou, apenas olhou, como se estivesse me estudando, como se soubesse que eu precisava dele. E então, em silêncio, aproximou-se mais. O cachorro cheirou minhas mãos amarradas, depois meu rosto. Deitou-se ao meu lado. Encostou o corpo quente no meu, tentando me aquecer. Eu tremia, seja pelo frio ou pela emoção. Aquele animal, naquele lugar, naquela hora. Senhor, isso não é normal, sussurrei. E dentro da minha alma, uma certeza suave nasceu. Deus não me deixou sozinho naquela noite. E aquele cachorro não estava ali por acaso. Eu apenas não fazia ideia do que ele ainda faria para me manter vivo. A madrugada caiu como um véu pesado sobre o deserto. A lua, alta e branca, iluminava a areia como se fosse prata espalhada pelo chão. O cachorro continuava deitado ao meu lado, respirando devagar, mantendo o corpo colado no meu, como se me protegesse com o pouco de calor que tinha. Por alguns minutos senti paz, uma paz estranha, improvável, naquele lugar de morte. Mas o deserto nunca dorme por muito tempo. De repente, o cachorro levantou a cabeça. As orelhas se ergueram. O corpo inteiro dele ficou rígido, alerta, tenso. Ele rosnou baixo, muito baixo. Aquele tipo de rosnado que não precisa de volume para arrepiar a alma. Foi aí que eu ouvi. Primeiro, risadinhas. Aquelas risadas curtas, metálicas, que só um tipo de criatura na África emite. Depois, passos rápidos e desordenados. E por fim, olhos. Vários pares de olhos brilhando na escuridão, se movendo de um lado para o outro, cercando, aproximando, calculando. Hienas, meu sangue gelou. Hienas são oportunistas, cruéis, impiedosas. Quando sentem cheiro de sangue, não recuam. Quando percebem fraqueza, elas atacam. Senhor, foi tudo o que consegui dizer. Uma delas avançou primeiro, rindo alto, com a mandíbula aberta, mostrando dentes afiados, pronta para saltar sobre mim. E antes que eu sequer pudesse virar o rosto, o cachorro atacou. Ele saltou como uma flecha, rosnou como se fosse muito maior do que realmente era. Atravessou a areia e acertou a hiena bem na lateral do rosto, fazendo-a cambalear. O deserto explodiu em barulho. Latidos, risadas de hienas, o bater de patas contra o chão, o roçar de corpos na areia. O cachorro correu em círculos, avançando sobre uma, depois sobre outra,
latindo com força, mordendo, desviando, enfrentando um inimigo muito maior do que ele. As hienas tentaram várias vezes se aproximar de mim, mas todas as vezes, antes mesmo que chegassem a meio metro, o cachorro surgia. Feroz, corajoso, incansável. Ele lutava como se estivesse sozinho contra um exército. Ele estava lutando com propósito. Depois de minutos intensos, minutos que pareceram horas, as hienas começaram a se afastar. Uma a uma, recuaram, uivaram de frustração e desapareceram na escuridão do deserto. O cachorro ficou parado por alguns segundos, arfando com a boca aberta, língua para fora, peito subindo e descendo rápido. Depois, voltou para o meu lado e se deitou novamente, como se dissesse: ainda estou aqui, você não vai morrer esta noite. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, meu Deus, sussurrei quase sem voz. Obrigado por não me deixar sozinho, ali, sob a luz pálida da lua, com um cachorro magro deitado sobre minhas pernas feridas e as hienas desaparecendo na escuridão. Eu entendi. Deus tinha começado o milagre e ele usaria aquele cachorro, muito além do que eu poderia imaginar. O cachorro chama o socorro e salva a vida do cristão. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu com tons de laranja suave misturados a rosa pálido. Eu havia passado a noite inteira lutando para permanecer consciente. A dor, o frio, a sede, tudo parecia se unir contra mim. O cachorro fiel permaneceu ao meu lado, como um guardião silencioso colocado ali por Deus. Mas agora, com o sol subindo, meu corpo começou a falhar de vez. A garganta queimava, a visão ficava turva, meu peito subia e descia, como se cada respiração custasse uma guerra. O cachorro percebeu. Ele me olhou bem fundo, aproximou o focinho das minhas mãos amarradas, lambeu lentamente como quem diz: eu ainda estou aqui, aguenta. Mas meu olhar denunciava. Eu estava à beira do desmaio, então de repente o cachorro ficou de pé, orelhas atentas, corpo rígido, narinas procurando o vento. Ele ouviu algo que eu não ouvi de imediato. Depois de alguns segundos, o som chegou até mim. Um motor distante, talvez uma moto, talvez uma caminhonete, talvez a minha última chance. O cachorro então fez algo inacreditável. Começou a latir, primeiro baixo, depois mais alto, mais forte, mais insistente. Ele latia olhando para o horizonte, depois olhava para mim, depois corria alguns passos, voltava, latia de novo. Era como se tentasse me dizer: socorro está vindo, fica vivo. Então ele saiu correndo, sumiu entre os arbustos secos, levantando poeira atrás de si. Eu ouvia seus latidos ficando mais distantes, mais rápidos, mais desesperados, como se ele estivesse chamando, implorando, guiando alguém. E então ouvi vozes, primeiro confusas, depois assustadas, depois mais próximas. Tem um cachorro fazendo um escândalo aqui. Ele quer que a gente siga ele. Olha como ele volta e late de novo. Alguma coisa aconteceu. Os passos aceleraram. Eu não conseguia erguer a cabeça. A visão ficava preta nas bordas. Mas eu sabia, Deus estava agindo. De repente ouvi um grito: meu Deus, tem um homem amarrado aqui. Senti mãos tocando meus ombros. Outra pessoa correu até minha frente e disse com a voz trêmula: ele ainda está vivo. Rápido, pega a água. Um frasco frio tocou meus lábios. A primeira gota de água que caiu na minha boca parecia ressuscitar minha alma inteira. Como vocês me encontraram? Murmurei com a voz quase apagada. Um dos homens apontou para trás. Eu virei lentamente os olhos. O cachorro estava ali, sentado, ofegante, com a língua de fora, mas com os olhos brilhando, olhos que pareciam sorrir. Foi esse cachorro, disse um dos homens. Ele veio correndo, latindo sem parar, ia e voltava, até que resolvemos seguir. Se não fosse por ele, você estaria morto agora.
Minhas lágrimas caíram imediatamente. Eu tentei tocar o cachorro com a mão tremendo. Ele se aproximou, encostou o focinho no meu pulso ferido e deitou a cabeça sobre minha perna. Obrigado, meu Deus, sussurrei. Obrigado por este anjo que tu enviaste. Os homens me levantaram com cuidado. Me colocaram na moto entre eles. O cachorro permaneceu ali parado, olhando, como um soldado que cumpriu sua missão. Enquanto a moto se afastava, vi o cachorro ficando pequeno na paisagem, mas de pé, firme, silencioso, como se dissesse: agora você está salvo. E dentro de mim eu sabia, Deus tinha enviado aquele cachorro para ficar ao meu lado até o socorro chegar. E ele fez isso de um jeito tão perfeito, tão impossível, tão divino, que nenhum homem naquele deserto poderia negar. A moto avançava pela estrada de terra enquanto o vento batia no meu rosto, misturando poeira, suor e lágrimas. Meu corpo estava fraco, mas o coração queimava com algo que eu não conseguia explicar. Atrás de nós, o cachorro ainda era visível, correndo. Sim, correndo ao lado da estrada. Ele não desistia. Mesmo exausto, mesmo cansado, mesmo após ter me salvado 2 vezes, ele ainda seguia a moto. A certa altura, um dos homens deu um tapa no ombro do motorista e apontou. Olha isso, ele está vindo atrás. Viramos o rosto e lá estava ele. O cachorro marronzinho, magro, poeira cobrindo o pelo, mas os olhos brilhavam como fogo. Ele corria como se a vida dele dependesse da minha. Eu senti um aperto forte no peito. Aquele animal não era apenas um cachorro, era um instrumento, era um enviado, era um milagre. Depois de alguns minutos, ele diminuiu o ritmo. A moto estava indo rápido demais. O homem que estava atrás de mim falou: ele não vai conseguir acompanhar, ele está exausto. Eu olhei para trás pela última vez. O cachorro estava parado no meio do caminho, com as patas fincadas no chão. Respirava com dificuldade. E mesmo de longe, parecia olhar direto nos meus olhos, como se dissesse: eu trouxe você até aqui, agora você continua. A moto virou uma curva, a paisagem engoliu a estrada e o cachorro desapareceu. O silêncio dentro da moto foi imediato. Era como se até os motores estivessem comovidos. Quando chegamos à pequena aldeia próxima, me colocaram em uma maca improvisada e me levaram para dentro de uma casa simples. A mulher que cuidava de mim trouxe água morna, cobertores, comida. No segundo dia, quando recuperei parte das forças, perguntei ao motorista: e o cachorro? Ele não apareceu por aqui? O homem balançou a cabeça. Não vimos mais. Procuramos por perto. Perguntamos aos vizinhos. Ninguém conhece esse cachorro. Outro completou. Parece que ele surgiu do nada, só para te salvar. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Só para te salvar. No dia seguinte, quando pude caminhar, fui até a estrada onde a moto havia passado. Procurei pegadas. Nenhum sinal, nenhum rastro, nada. Perguntei para pastores, agricultores, crianças que brincavam próximas. Todos diziam a mesma coisa. Ninguém viu cachorro algum por aqui. Era como se ele tivesse aparecido apenas naquele trecho, naquele dia, naquela hora, como se tivesse sido guiado exatamente até mim. Naquela noite, deitado no chão de barro, fechei os olhos e senti uma paz profunda. Compreendi algo que mudou a minha fé para sempre. Deus envia o socorro do jeito que Ele quer. Às vezes Ele envia um médico, às vezes envia um vizinho, às vezes envia um estranho e às vezes Ele envia um cachorro, um anjo de 4 patas que depois de cumprir sua missão simplesmente desaparece. Eu sorri, chorei, agradeci e naquele silêncio da casa simples eu disse em voz baixa: obrigado, Senhor, por me amar com tanto detalhe. O cachorro nunca mais foi visto, mas seu latido ecoa em minha memória até hoje, como o som de Deus dizendo: eu ainda cuido de você. Depois de alguns dias, me recuperando naquela pequena casa de barro, senti forças para caminhar de volta à minha aldeia.
Os pulsos ainda estavam marcados pelas cordas. A pele ardia onde o sol havia queimado. Mas meu coração parecia carregar um fogo novo. O caminho era longo, estradas de terra, poeira levantando com o vento, arbustos secos formando sombras tortas no chão. Mas a cada passo, eu repetia para mim mesmo: se Deus me trouxe até aqui, Ele me levará até o fim. Quando a minha aldeia enfim surgiu no horizonte, senti um aperto no peito. Era como voltar de uma guerra que ninguém sabia que você travou. Os primeiros a me verem foram 3 crianças que brincavam perto de uma cerca de galhos. Ao me reconhecerem, pararam. Os olhos deles se arregalaram. Uma menina largou o brinquedo de madeira no chão e gritou: "É ele! Ele voltou!" As vozes ecoaram pelas casas, portas se abriram. Mulheres saíram com as mãos na boca, homens deixaram suas ferramentas cair no chão. Ninguém esperava me ver vivo. Um dos anciãos, aquele que havia concordado com minha prisão na semana anterior, saiu de dentro de sua casa com expressão dura, mas ao me ver caminhando, parou como se tivesse sido atingido por um raio. A boca dele se abriu lentamente. Ele se aproximou, hesitante. Como você está vivo, Emeca?" Havia um silêncio tão profundo que até o vento pareceu parar para ouvir a resposta. Respirei fundo, olhei cada rosto ao redor e então disse: "Porque Deus ainda tem poder." Alguns deram um passo para trás, outros apertaram as mãos no peito. Uma mulher começou a chorar. Continuei: "Quando me deixaram amarrado no deserto, sozinho para morrer, Deus enviou um cachorro que me protegeu, que afugentou hienas, que chamou ajuda e depois desapareceu." Um murmúrio percorreu a aldeia como um trovão abafado. Para muitos, aquilo era impossível. Para outros, era a prova viva de que Deus ainda intervém. O ancião, tremendo, colocou a mão no rosto. "Eu pequei. Duvidei do Deus que você pregava." Uma mulher se aproximou chorando. "Emeca, você viu mesmo esse cachorro?" Eu olhei nos olhos dela. "Eu não só vi. Ele me salvou. E ele não agiu por instinto. Ele agiu por ordem." Os joelhos dela fraquejaram. Então eu disse algo que fez toda a aldeia prender a respiração: "O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra." Naquele dia, o anjo do Senhor tinha 4 patas. Algumas pessoas começaram a chorar, outras caíram de joelhos no chão quente. Um grupo começou a orar em voz alta, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que Deus visitasse novamente aquela aldeia. Aquela tarde inteira foi marcada por conversões, reconciliações e lágrimas. Homens endurecidos dobraram a cabeça, mulheres agradeciam entre soluços. Crianças olhavam para mim como se estivessem diante de uma história viva da Bíblia. E no meio daquele movimento espiritual eu percebi: o milagre não havia acontecido apenas para me salvar. Havia acontecido para acordar aquela aldeia inteira. Aquele cachorro, aquele enviado, tinha feito mais do que salvar minha vida. Tinha reacendido a fé de um povo inteiro. Peguei minha Bíblia, ainda manchada de poeira, e abri no texto que se tornou a verdade viva daquele dia. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu respirei fundo, olhei para as chamas tremulando e entendi que aquele versículo nunca mais seria apenas letras impressas. Eu o vivi. O anjo do Senhor não apareceu com asas brilhantes, não desceu envolto em luz, não veio com trombetas. Naquele dia o anjo do Senhor tinha 4 patas, olhos mansos e um latido que ecoou como um grito do céu. E você que está me ouvindo agora, quantas vezes já se sentiu preso, amarrado por problemas, cercado por situações que queriam te destruir, problemas financeiros, traições, medos, doenças, silêncios que ninguém entende? Quantas vezes você achou que Deus estava longe, quando na verdade Ele já estava enviando o seu socorro?
O meu socorro veio na forma de um cachorro. O seu pode vir de um amigo, de um médico, de uma porta inesperada, de uma palavra, de uma oportunidade, ou até mesmo de alguém que você nunca imaginou. Deus sempre encontra um caminho, sempre. E agora eu quero orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado porque o teu cuidado não tem limites. Obrigado porque quando o deserto tenta nos engolir, o Senhor envia o livramento da maneira mais inesperada. Eu oro agora por cada pessoa assistindo este vídeo, aqueles que estão presos em dores, amarrados em problemas, cercados por inimigos invisíveis. Envia o teu socorro, Senhor. Seja um cachorro no deserto, seja um amigo fiel, seja uma porta aberta, seja uma fé renovada. Mas envia, Pai. Envia o anjo que livra. Envia o Deus que transforma. Envia a esperança que ressuscita o que parece morto. Cuida dessa vida, Senhor. Mostra que o deserto dela também pode virar altar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou ao seu coração, deixe nos comentários qual parte mais te tocou. Eu sempre leio tudo o que vocês escrevem. E se você crê que Deus ainda envia livramentos, curta este vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa. Porque todos os dias nós lembramos o mundo de que Deus continua fazendo o impossível. E antes de sair, eu preparei algo especial para fortalecer sua vida espiritual. O e-book 33 orações para tempos difíceis. São orações profundas, devocionais diários e reflexões que vão te ajudar a enfrentar desertos, crises, noites escuras e dias de aflição, com a certeza de que Deus ainda envia socorro quando menos esperamos. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua fé e ainda ajuda este canal a continuar pregando para milhares de pessoas todos os dias. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora me diga nos comentários: você acredita que Deus ainda envia livramentos inesperados? Eu quero ler seu testemunho, sua fé e sua esperança. Que Deus te abençoe. E até o próximo milagre.